iniciar a segunda parte da nossa tarefa de hoje, eu quero que vocês prestem atenção a esse PowerPoint que eu estou passando aí, que é um pouco da nossa história do Centro Fraternos e Caridade. Não são figuras novas, não são fotos novas, mas é um pouco assim da nossa história. E eu fiz esse PowerPoint para passar para vocês, ok? A Sueli magrinha ali, ó. Se vejam aí, olha. Quanta gente magrinha, o que é que a gente gosta? Bela, magé. Bela não quer nem ver. Tá com a comida na cara. Vai se ver. É manga. Olha, você é um pouco armado. Isso eu também estou magé. Aí já é os trabalhos, os nossos momentos fraternos. Aí o pessoal do trabalho com as mães. Olha, eu sem barriga, meu Deus do céu. Olha que maravilha. Olha. Ali é Bela, do lado ali é Bela. Olha, Bela, você. Vamos voltar ao passado. Você viu ali, gente? Você viu que a gente, o Dr. Márcio tem toda a razão. Passei junto. Agora, você passa esse vídeo aí. Só tem um pouco. Olha aí, gente, a nossa jornada. Musicalidade com que a gente trabalha e que nos emocionou tanto no primeiro dia de jornada. Aí eu fiz esse vídeo, o centro estava vazio, eu estava aguardando vocês e coloquei a nossa homenagem ao irmão Flecha Ligeiro, o responsável por esta casa existir. O responsável maior, o Espírito de Luz, e ao Lázaro Géser, fundador comigo, que me deu forças para que aqui nós pudéssemos chegar. Muita luz para ele, aonde ele estiver. E ele, inclusive, estava presente aqui no primeiro dia da jornada. Aí os nossos trabalhos. Eu acho que nós acabamos de ganhar mais uma maca. O Dr. Márcio falou que ia nos presentear
com mais uma maca. Nós tínhamos 10, quebrou uma, mas o Tomás ficou de nos presentear com mais uma maca. Aí é o nosso trabalho de passe magnético, que acontece às quartas-feiras. Quero dizer que o nosso curso de passe vai sair, não é, Bruno? Então, a gente está acertando aí, equalizando aí as nossas datas. É um trabalho muito sério, um trabalho que tem dado muito resultado. E que a gente tem como fonte de luz, nessa primeira foto aí, o Mestre Jesus. É um trabalho de muita concentração, inclusive. E aí tem os palestrantes, os oradores que estiveram aí na jornada. Aí estão os nossos trabalhos, estudo, água frutificada, passe. Então, e aí é o trabalho dos idosos. Tem música, mas não sei o que aconteceu. Aumenta o som, gente. Pode, pode. É alguma tecla, eu acho aí. Complicado assim. A não ser que tenha uma atenção. Não tem nada não, pode passar o... Bora passar? Bem, vocês já bagunçaram o vídeo, né?
Bem, meus irmãos, eu queria passar mais alguma coisa para vocês, mas houve alguma situação aqui, eu acho que o computador ficou obsidiado. Eu vou dar uns passos no aritmético dele depois, para a gente resolver, mas é isso. Então vamos fazer o seguinte, será que vai dar para a gente ver? Vai usar para iniciar aí. Você quer passar um pouco? Eu queria passar. Quer voltar para a gente? Não, mas eu posso lhe dar. Tá falando mais coisa? Livro daquele? E meus irmãos, no final, segundo Júnior, vai desobsidiar aí o. Cadê Bruno? Cadê Bruno? Eu vou chamar logo o Bruno e a gente vai falar no final. Nós temos o vídeo. Eu tenho uma surpresa para vocês. Dr. Márcio, ele sempre traz assim umas surpresas bacanas. E eu acho que os meninos de Bruno vão gostar. Eu acho que o pessoal da internet também. Olha, a partir dessa semana, nós vamos fazer um sorteio dessa camisa. Uma rifa. Os meninos que entendem, isso aqui é a camisa de quem? Qual é o time? Diga aí, calma. Hã? Quero ouvir. São Paulo. De quem é o jogador, Júnior? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. São Paulo. Luiz Gustavo vai fazer um vídeo pra gente. Eu posso abrir? Abre aí. Pode abrir. Tem a camisa de Luiz Gustavo, jogador do São Paulo. Eu não entendo nada. Eu estou falando, eu não entendo nada. Então, jogador do São Paulo, Dr. Márcio, olha aí, ó. É oficial. Para a semana a gente vai começar uma rifa. Tá autografado. Já está assinada? Olha, está autografada. Levanta essa bola. Autografada por Luiz Gustavo. Pessoal da internet, vejam bem. Vamos começar uma rifa com quantos números? 200. 200 números. E o pessoal da internet vai ter também. Pelo menos dá para pagar alguma coisa do ar-condicionado. A veia vai estar aqui quietinha. Então, 200 a quanto? Bora ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos pagar pela prestação do ar. Então, é bacana, gente? Os meninos aí, é legal isso aí? Aí, isso. Você sabia que vai gostar? Porque vocês entendem. Vocês entendem. Então, quem é corintiano? Cada um corintiano. E 3 flamenguistas. pronto. Então, não tem sucesso em São Paulo. Não vai ter muito sucesso em São Paulo, mas vai ter você na internet. Quem gostar do Luiz Gustavo. Então assinem a nossa rifa autografada, tá? E o Luiz Gustavo vai mandar um vídeo para você do tela. Ainda vai mandar um vídeo falando, né? Que doou essa camisa. Então vai ser bacana. Então você do Instagram, se quiser, diz assim, eu quero. Então já, né? Já bota uma rifa live também. Aham. Eu nem sei como é isso, mas vamos ver. Vamos ver isso aí, essa coisa aí com live. Beleza, cara. Então a gente vai jogar dura aí na rifa, que a gente precisa pagar o ar. E o ar tá bom aí? O ar tá funcionando? Amazon. Eu vou propaganda da Amazon. Então eu tô querendo. Já tô fazendo a propaganda. Olha, eu estou pintando os 7, os 30, os 14 para pagar o ar. Vocês estão percebendo, né? Então eu já estou fazendo aqui propaganda da Amazon, quem sabe?
Vai que acha uma Maquiagem mal e ajuda a pagar. Não é? Mas é isso mesmo. Então, gente, gratidão a vocês. E está correndo aí a rifa do quadro, que eu tenho certeza que a gente vai encher. Olha o que eu falo. Eu sei que falta. Eu sei que o livro já encheu, né? Alguém quer assinar Você o está dizendo, né? Porque são 6 agora. Sempre chega. Alex, cadê a risada? Meu Deus? Alex! Só se for desencarnado. Fala de na voltinha, de Nova da Rifa, fala na voltinha lá. Olha de novo, tá na voltinha. R$10 aí. Bota os quadros aí, Iracema. Os quadros ali frutificados todos. Diga aí o que o doutor Márcio falou que tem nos quadros, a energia do seu doutor. Ah, energia de paz, querido. E Ju me disse que Olha, é o seguinte. Iracema está com vergonha de falar. Presta atenção aqui os quadros, ó. Esses quadros não são mediúnicos, são pintados por Iracema, tá certo? Ela faz para ajudar a casa, tá? Então valoriza o trabalho dela, que ela fica até de madrugada pintando aí. Aí ela pinta pensando o quê? Saúde, né? Prosperidade, gratidão. E agora também emagrecimento fitness. Então, quem não está conseguindo ir para academia ou não consegue fazer dieta, compra o quadro. tá falando isso aí. E bota olhando para você que você vai acordar às 5 horas da manhã para ir para academia. Fitness. Pega com o Dinaldo aí. Eu não sei nada. Ele não está falando essas coisas. Mas é isso. Eu quero também falar uma coisa com vocês, que eu sempre estou falando aqui. Esses quadros que eu pinto, para o centro é custo zero. As tintas são minhas, as telas são minhas, algumas eu peguei daqui do centro, que estavam aí, mas o centro não entra com nada, nem eu recebo nada, viu, gente? É a minha doação para o centro. Eu pinto para ajudar a casa. É a forma que eu tenho para ajudar. Eu pinto 7, 14, 4, não é? E é isso aí. Então, e vocês nos ajudem. Eu disse, o meu não, porque se você ganhar, vai dar superação que disse. Eu não posso fazer isso, né? Não posso não, isso tá doido, não me complique não, pelo amor de Deus. Oi? Estava um jogador da seleção de Eu não sei nada. Olha, eu só assisto como é o nome, a Copa, porque às vezes vão lá pra casa e fica naquela agonia, naquela alegria toda. Come amendoim cozido, que é perto de maravilha, e é isso aí. Então vamos embora. E já para. Ô, Fábio, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Olha, eu quero falar para vocês o seguinte: cadê o Selma? Já foi. Eu quero falar que essas camisas bonitinhas que vocês estão aí, olha, foi a criação da arte, foi eu e o Selma, mas a confecção é de Fábio. Fábio, Anselmo, na verdade é todo mundo, gente. Aqui é uma maravilha, todo mundo ajuda. Era Fábio fazendo, Luciana dobrando as camisas, que eu não sei dobrar nada, isso aqui dobra. Fábio fazia, Luciana dobrava, e eu lá no computador, se precisasse de alguma coisa também, eu fazia. Aqui é 7.2, mas TikTok bate certo. Ainda. Não sei o que irá acontecer no futuro, mas por enquanto tá. E lá vai, claro, Jesus abençoe. Eu vou estar aqui igual a Universal. Nossos irmãos da Universal. Amém. Eu não posso falar essas coisas. Não posso, não. Somente que eu tenho uns amigos da Universal, né, gente? Amigos queridíssimos. Falar nisso, eu vou fazer ainda um culto ecumênico aqui. Eu tenho 2 amigos evangélicos. Depois, Francisco vai me dar um caminho para chamar um candomblessista, porque é isso que a gente precisa entender, gente, que nós somos todos irmãos. Precisa acabar com esse negócio de discriminar o outro. O outro é aquilo que ele acha que deve ser. E nós precisamos o quê? Respeitar. Eu acho que quando você tem respeito em tudo, tá bom. Ah, mas você não é espírita, está incentivando os outros. Eu sou espírita, eu não quero ser. O outro é evangélico, que ele quer ser. O outro é candomblessista, que ele quer ser. É um bandista, que ele quer ser. Não. Né? Todos os caminhos levam a quem? Ao Pai. Uns chegam na frente, outros chegam atrás. Mas cada um no seu tempo.
É isso aí. Eu estou aqui enchendo linguiça, esperando. Bom, o livro já. Então vamos passar o livro, Você né? está vendo, né? Vivendo. Tá vendo, Alex? Alex, tá escutando? O Bela falou? Tá vendo que dizer tudo? Acabou, Alex. Vai colocar o quadro. Vamos ir pra academia. Então vamos sortear o livro da noite, gente. Muito obrigada a vocês que assinaram. Mas eu estou sentindo assim hoje uma vibração bacana, não tá? Uma vibração alegre, não tá não? Eu estou assim empolgadíssima. Olha assim, no terceiro dia, fechando a jornada. Escolher outro dela. Isso só porque está na jornada, todo mundo assim, alegre. Só Bruno é que Bruno está concentrado. Ele vai fazer a palestra. Aliás, Bruno é concentrado a vida toda. Bruno é concentrado a vida inteira, desde que eu conheço. Você que fala. Fala você. O quê? Você ganhou o livro? Número 2. Olha, foi Bela que ganhou. E é ontem. Lê para fazer a palestra, viu? Bem, gente, brincadeiras à parte, que Deus nos abençoe. Vamos agora passar a palavra para Bruno. Pedir aos irmãos espirituais que iluminem o nosso irmão Bruno e que para nós que possamos ter uma noite de aprendizagem. Já tivemos um puxão de orelha grande, imenso, na primeira palestra, que foi inclusive muito instrutiva para todos nós, que a gente precisa desse avatar aqui para aprender o que a vida tem a nos ensinar. E ontem o nosso irmão Ricardo Carvalho nos falou eu achei muito bacana o que ele falou. Ele falou que ele lendo o livro de Joana de Ângeles, ele falou que aqui é uma escola de amor. É isso que a gente tem que aprender aqui. Aqui é uma escola de amor. E até o sofrimento nos leva a esse amor. Então eu achei muito legal isso que ele falou. Então que nos abençoe o Mestre Jesus. Eu vou passar agora a palavra para Bruno Almeida. Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Alguém não tem dúvida da nossa imortalidade, de que somos imortais? Alguém? Terceiro dia de jornada. Alguém ainda tem? Temos certeza que não, né? Então, a reflexão que nós vamos propor para a noite de hoje é o que é que nós estamos fazendo dessa imortalidade. Nós vamos começar falando aqui sobre uma personalidade, um personagem histórico que dividiu o calendário entre antes e depois dele, que particularmente eu tenho bastante dificuldade de tratar. Um dia a gente descobre por quê, que é Jesus Cristo. Nós, 2000 anos depois da sua vinda aqui à Terra, nós ainda não temos a dimensão da sua grandeza.
Se a gente voltar um pouquinho no tempo, sabedores que somos que Jesus é o governador desse orbe e que ele foi o responsável, inclusive, pela sua formação geológica há 4 bilhões e meio de anos. Então é fácil deduzir que há 4 bilhões e meio de anos Jesus Cristo já era o Espírito puro. E como diz João, no começo era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo veio ter conosco. Depois de ter mandado, ou nos enviado, vários profetas para lhe preparar o caminho, ele veio trazer a mensagem de uma forma que ainda não tinha sido feita. Então, 2000 anos atrás, ele mergulha na carne pela primeira vez nesse orbe para nos ensinar a amar. A questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Que é a resposta mais sintética que nós temos, talvez em toda a literatura, em todas as obras filosóficas. Jesus, ouvir de Jesus, foi a resposta. Quando nós somos convidados ou convidado a realizar trabalhos ou tarefas como esta, é outro desafio por alguns motivos. O primeiro dele é que nós não nos achamos dignos de estar em uma tribuna espírita falando sobre o Evangelho, sobre Jesus. E o outro motivo é que nós nos achamos prontos. Do ponto de vista moral, não do ponto de vista do entendimento da doutrina. Vocês me permitam citar algumas questões ou exemplos pessoais, mas, pelo menos nessa encarnação, eu fui introduzida a doutrina com 7 anos. Creio que com 11, eu fui meio que expulso da evangelização para a juventude, porque a evangelização já não me respondia. E aí eu fiz essa jornada até os 18, entre evangelização, juventude, espírita, em uma casa que nós temos muito respeito e carinho, que se chama Centro Espírita Deus Luz e Verdade, cuja hoje é presidente de honra é a irmã Bernadette, e a presidente de exercício é a sua filha. Então, semelhante aqui na nossa casa, ela também conseguiu levar junto consigo boa parte de sua família, e sabe que isso não é fácil. Porque Jesus disse que veio separar homem, esposo de esposa, filho de filha, sogra de filha, ou seja, né, desde 2000 anos as sogras já vêm dando trabalho, né? Jesus é tão grandioso que, se a gente lê de maneira desatenta, muitas vezes ele parece contraditório. Essa é uma das frases que, se a gente não reflete com cuidado, a gente não consegue compreender. Ele fala que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E as pessoas, inclusive os seus próprios discípulos, e onde a gente vai entrar aqui agora, achavam que a revolução, que ele se disse revolucionário, eles achavam que essa revolução ia ser armada. Só que a proposta dele era outra.
Então, mesmo muitas vezes reticente, a gente geralmente não declina esse tipo de convite, que a gente sabe que é uma oportunidade para a nossa transformação. E o próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Se a gente para observar os apóstolos, os 12 que ele saiu recrutando, eles também não eram muito fáceis, né? E inicialmente nenhum deles entendeu a sua missão, tampouco os seus ensinamentos. E aí que nós estamos refletindo sobre essas passagens, na primeira missão que Jesus dá aos 12 apóstolos, vão de 2 em 2 pregar o meu evangelho. Eles perguntaram: mas mestre, o que é que a gente vai falar? A gente não sabe nada. A gente nem compreende direito as suas parábolas, os seus ensinamentos. Jesus respondeu: repita tudo o que eu disse e o que vocês viram fazer. E aí, fazendo um paralelo aqui com a nossa casa, quando nós começamos o trabalho magnético, o trabalho de passe, muitas pessoas ainda inseguras, e eu lembro de uma frase bem marcante aqui, né, do seu Flecha, para um dos nossos irmãos, colaboradores aqui: coloca a mão e deixa que o resto eu faço. Quando os discípulos retornam, eles falam que eles sentiram Jesus falando por eles. Então, se a gente pega aqui só um pouquinho da característica de cada um deles, ou de alguns dos apóstolos, a gente pega aqui André, irmão de Simão Pedro, o mais velho dos apóstolos, perfil organizador, tinha um comportamento baseado na organização, planejamento, metódico, previsível, tinha certeza e compreensão exata das regras sem erros. Queria ver o projeto do reino realizado, cumprir o seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim, e foi crucificado em uma cruz em forma de X. Simão Pedro, irmão de André, no caso, né? Conhecido por todos seus amigos, com um companheiro impossível. Esse é o Pedro que a gente conhece, né? Companheiro impossível, tinha sentimentos fortes, decisão súbita e ação rápida, perfil ativador, senso do fazer rápido, urgente. E aí alguns dos seus pontos fracos, né? Explosivo, temperamento difícil, fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito, segundo as Escrituras, morreria em idade avançada, crucificado de cabeça para baixo. Então a gente observa que Jesus procurou cada um dos seus discípulos com características diferentes, e dificilmente a gente não vai se identificar com essas personalidades ou com algumas delas. Eles só foram compreender e exercer verdadeiramente a missão que lhes foi confiada depois que Jesus se retornou. Durante seus 3 anos de ministério, foi a preparação daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Só que mesmo sem compreender na totalidade os ensinamentos de Jesus, e uma conversa que o mestre tem com eles, ele revela que ele ia ser tirado do convívio deles. Ou seja, né, que ele ia ser sacrificado. E ele fala que cada um dos seus apóstolos, com exceção de João, seguiriam os passos dele. Como ele era um profeta, não teria como estar errado, né? Então, todos os apóstolos, com exceção de João, como eu disse, porque na cruz ainda, Jesus olha para Maria e fala: mulher, aí está o seu filho, apontando para João. E filho, aí está sua mãe. Então ele entrega aos cuidados de João Maria.
E não à toa que João é o único, né, que não morre de morte violenta. Viveu bastante, né? Pelo que nos consta, até 100 anos. Para aquela época era bastante tempo. Por que nós estamos falando isso, né? Porque cada um de nós, e aqui a gente volta, a casa tem 23, ele deve estar aqui há 21, era adolescente da semana como você, né? 22 anos. Sem querer entregar a idade, é metade da minha vida. Literalmente. Né? E nós éramos muito poucos, né? Dava mais trabalho do que ajudava. Literalmente, já tem umas 6 pessoas aqui. A gente vinha para frente, tentava cantar, né? Um coral que a gente ensaiou aqui na época. Depois corria para a sala do passe. Ou seja, né, batia os canteiros, corria para a área. Era assim. E hoje a gente tem a felicidade de ver 80% aqui da nossa audiência, do nosso público, colaboradores. Não. Quando Iracema foi questionada, né, ou convidada, na verdade, para o trabalho, que ela disse que não estaria pronta, a resposta que foi dada é que eles não perguntaram se ela estava pronta, porque eles preparariam. Perguntaram se ela queria aceitar esse compromisso, essa responsabilidade. E o mesmo vale para a gente, né? Então a gente aceitou esse compromisso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, que para muitos de nós isso aqui é um reencontro, né? Estamos nos reencontrando hoje no Centro Fraterno de Musicalidade. Trabalho que a gente tentou realizar no passado e falimos. Grande teve a oportunidade de dizer para um soldado inglês, quem sabe, né, que a Índia estava sob o domínio da Inglaterra, na colônia. Ele falou assim: eu só tive contato com uma passagem de Jesus e foi suficiente para eu amá-lo. Vocês possuem todo o Evangelho e ainda se odeiam. E ele cita o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, que a gente vai relembrar aqui rapidinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero que meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo fazendo bem. Eu quero que meus seguidores renovem o mundo e façam parte da sua redenção. Eu quero que meu povo participe da cura do mundo, não da destruição. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios,
de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus veio nos relembrar ou nos ensinar toda a potencialidade que nós somos. Ele fala, vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não tinha feito tudo ainda, né? De todos aqueles milagres, como a gente relatou aqui alguns, né? Todos eles tinham realizado, né? Ele tinha realizado. Curou cegos, aleijados, leprosos, expulsou os demônios. E Jesus era o que Joana de Ângeles nos ensina, um homem integral. Ele tem a ânima e o ânimos completamente integrado, ou feminina, ou masculina, como a gente queira. Então ele sabia ser doce, também sabia ser enérgico quando necessário. Então, nos casos mais graves das possessões, né, como ele está chamando aqui de expulsar os demônios, muitas vezes ele falou, sai daqui, espírito imundo. Ele sabia o que estava acontecendo ali, né? E qual era a categoria de espírito que estava ali. Então ele conseguia fazer essa transição de uma maneira perfeita, porque aquilo já era uma conquista do espírito dele. E a gente, isso pelo menos para mim realmente é muito emocionante, né? Como ele se colocou tão igual a nós, né? Estava na casa de Pedro, tomando café, jantando, conversando com os discípulos, com as pessoas que buscavam, como se fosse um de nós. Nos ensinando, né, a humildade, né? Quando Jesus anuncia aos discípulos, né, que estava chegando a sua hora, ele fala que ele não os deixaria órfãos. Ele disse, rogarei ao meu Pai e ele vos enviará o Consolador, que lhes fará lembrar meus ensinamentos e lhes ensinará coisas novas. Isso é um pouquinho mais da crucificação, né? Na sequência, Judas chega, lhe beija a face e ele fala, como é que se entrega o Filho do Homem com um beijo? Então Judas se deixa dominar pela sua própria sombra e trai o Cristo, porque a revolução que Cristo estava fazendo não era a que Judas esperava. Judas Iscariotes, né? E entrega aos romanos. Antes disso, eles tendo convivido 3 anos diretamente com Cristo, diuturnamente. Ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Essa passagem todos nós conhecemos, né? Amo, mestre. Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Pedro é aquele paciente, né? Impossível, estão lembrados dele, né? Pedro, tu me amas? Mestre já disse. Eu te amo, eu faço qualquer coisa por ti. E ele pede que cuide das suas ovelhas. Né? Então, apacenta as minhas ovelhas, mas fala, em verdade vos digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, quando Jesus está sendo levado à cruz, que os soldados romanos vai identificando que eram os discípulos e os seguidores de Jesus, reconhecem Pedro, fala, você conhece ele? Não, você conhece, não, você conhece não. É negação. Então, voltando aqui à promessa que Jesus nos fez, de nos enviar o Consolador prometido, no dia 18 de abril de 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, em Paris, no Palais Royal, em um sábado como hoje, segundo os registros da 10 da manhã. Então Kardec publica o Livro dos Espíritos na sua primeira versão, com 501 perguntas. 3 anos depois,
tem a atualização, né, a edição revisada com 1019, que é a que a gente conhece hoje. E aí traz a definição de espiritismo, né, do que é o espiritismo. Né? É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. E o espiritismo traz seus 5 princípios básicos, que cada um deles foi validado pelo Cristo 2000 anos atrás. Que não poderia ser diferente, né? O próprio Cristo nos prometeu que enviaria esse Consolador, que pediria ao Pai, né, que nos enviasse o Consolador. E o próprio Cristo, como a gente também bem sabe, foi que presidiu toda a codificação. Então, só para a gente relembrar, os 5 princípios, se a gente for pesquisar, hoje a gente conta até mais. Né? Mas, inicialmente, a gente se atém ou se detém nesses 5, né? Que são a existência de Deus. E Jesus lá atrás fala, né? Eu sou o filho do homem, venho em nome de meu Pai. A imortalidade da alma, tema, né, da nossa jornada. Comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências ou reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Jesus teve a oportunidade de falar que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu teria dito. E aí, quando a gente fala aqui de imortalidade da alma e reencarnação, ou pluralidade das existências, que a gente tem uma vida, né? múltiplas existências. Né? A gente recorda daquele encontro clássico de Jesus e Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos era professor dos professores do Sinédrio, o doutor da lei. Nicodemos pergunta: como é que eu, velho, já era idoso, vou voltar ao ventre de minha mãe? Olha que ignorância, né? Aí Jesus responde: se você não consegue entender essas coisas, como é que eu vou te explicar as coisas do reino de meu Pai? E o Espiritismo tem como principal bandeira, a gente lembra qual é? Isso é o lema do Espiritismo. Qual é? Fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. E tem como principal missão, como nos diz Joana de Ângeles, a transformação moral da humanidade. A gente sabe, a gente não tem a pretensão que o Espiritismo vai ser a religião do futuro. Só que os próprios Espíritos nos falam que é o futuro das religiões. O que isso quer dizer? Vai chegar uma época que todas as religiões vão aceitar todos esses princípios. Não necessariamente eles vão ter as mesmas práticas que nós temos no Espiritismo. Essa é a diferença. Só que vai chegar uma hora que a coisa vai ser tão evidente, tão latente, que a gente, eles não vão ter como negar, ou pela própria maturidade e desenvolvimento. O próprio Marcel, salvo engano, na jornada anterior, ele teve a oportunidade de dizer que ele foi convidado em desdobramento para dar aula de mediunidade aos padres. E quem estava lá foi Fábio de Mello. Então é uma questão de tempo. Né? E a gente não precisa ter pressa. Né? A gente vê algumas coisas, né? Na verdade tudo muito interessante, mas isso coincide com o que nós vamos abordar aqui agora, que o Espiritismo ele veio matar algumas coisas. A palavra é forte, mas vamos utilizá-la.
Ele veio matar a morte. Então ele já nos deu todas as evidências possíveis e imagináveis que a morte não existe, que a gente continua depois da nossa desagregação celular, na morte do físico. Que também não é uma morte, é uma transformação em outras formas de vida. Veio matar o materialismo. E a gente brinca que os materialistas têm mais fé do que a gente, né? Porque eles acreditam em algo que não existe, né? Que é isso aqui, né? A matéria, que hoje a gente sabe que é energia condensada, coagulada, né? E aí, durante uma sessão espírita, que estava sendo presidida pelo Dr. Bezerra, enquanto encarnado, um participante chega para ele e fala: peço licença para uma breve intervenção. Se possível, Bezerra, eu continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo, e devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, ilusionistas, que operam em nome de poderes imaginários. E a doutor Bezerra responde: sim, meu irmão, se é que eu posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio. Desde que o irmão traga para o debate o infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso e a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enreveslados na dor, será que o materialismo assinou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas e desafortunadas perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz? E aqueles que, sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancadas das portas do inferno pelo materialismo. Acontece isso, meu irmão? E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja a morte arrebatou seus seres mais queridos, em que envoltos na dor, será que o materialismo assinou para eles com esperança? E as viúvas e os órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também, para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço, cegos, mudos, paralíticos e deformados, será que o materialismo ensinou a eles serenidade, resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o guião de lágrimas, para que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se, o materialismo não preenche a existência, o que fica é um vazio existencial, o que fica é um vazio espiritual. Traga-me, irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiações, e nós espíritas aceitaremos o pleito. Então aqui mais uma prova irrevogável e incontestável de o Espiritismo como sendo de fato consolador prometido por Jesus. Qual é outra ciência, outra filosofia que poderia responder qualquer uma dessas perguntas? E eu desconheço.
Tem uma passagem linda de Madre Teresa, que ela está passando pela rua e tem um homem caído ao lado de uma lixeira, já quase morto. E ela o pega, coloca em seu colo e começa a cuidar dele. E o homem desperta e olhando, achando que era um anjo que estava ali o acudindo, ele pergunta: minha irmã, qual o seu Deus para que eu possa adorá-lo? E ela responde: meu Deus é você. Qual a sua religião para que eu possa professá-la? Minha religião é você. Então Jesus mandou vários desses apóstolos para nos mostrar que o amor é possível e o amor é a resposta. Essa foi a mensagem que ele veio nos trazer há 2000 anos. Ele falava: Moisés diz para vocês, olho por olho, dente por dente. Não era essa a mensagem? E eu vos digo: amar o seu amigo ou o seu próximo é fácil. Então eu vos digo a verdade: amai os vossos inimigos. Se está para deixar uma oferenda no altar e alguém tem algo contra você, vai primeiro e reconcilia-te com esse irmão. Então toda a mensagem de Jesus foi de amor e de perdão. E o amor sendo a resposta para a nossa transformação. Né? Eu estive em um evento, quinta-feira foi o dia que começou aqui a jornada, ainda não estava aqui em Salvador, de lançamento de um livro de um cara, ele é físico e astrônomo, chamado Marcelo Gleiser. Eu já venho acompanhando o trabalho dele já, né, tem um tempinho, e aí tem a questão da sincronicidade. Né? Estava pensando nele para esse trabalho aqui do dia de hoje, e na internet, por coincidência, eu descobri que ele ia fazer o lançamento do livro aqui no Brasil, que ele mora nos Estados Unidos já há bastante tempo. Ele é professor universitário lá, cientista, etc. Então, o lançamento de 2 lugares, um no Rio e um em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu fui. Né? O livro está aqui na mochila. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. É só falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ele não tem nada a ver com o espiritismo, em teoria, né? Em teoria. Só que essa é uma das belezas do espiritismo, né? Ele permeia todas as ciências, né? O título do livro: O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Então, esse foi o livro que foi lançado. Né? Esse cara, Marcelo Gleiser, ele, há alguns anos, ele ganhou uma espécie de Nobel de Ciência e Espiritualidade. Então, ele busca trazer esse aspecto espiritualista, se a gente pode dizer, para a ciência. E nesse livro eles vêm nos chamar a atenção, sinceramente não tem nada de novo, né? Mas que se a gente continuar procedendo da forma que a gente está, o planeta não vai suportar muito tempo. Então a proposta dele, que é o manifesto que consta no final do livro, é quais são as ações que a gente precisa tomar para mudar esse caminho perigoso que a gente está percorrendo. Né? Inclusive ele criou na verdade um instituto para a formação ou treinamento ou capacitação de líderes
para ajudá-los a buscar esse equilíbrio, né? A gente sabe que a gente vive no mundo capitalista, a ideia é que não é que vive socialista, essa não é a proposta, mas como é que a gente consegue continuar o progresso sem destruir o planeta? Então, mais ou menos essa é a proposta que eles nos traz. E aí um outro livro bacana que eu vi lá, que é outro cara que eu sou, né, bem fã, que é o Cortella, né? Ele tem um livro escrito por Cortella, falando sobre filosofia, vida, etc. E vai lançar mais 2, um com Monja Cohen e outra com Karnal, né? É um cara assim sensacional. Eu já tinha, como eu acompanhei há um tempo, eu sei que ele não considera, primeiro é o seguinte, na visão dele não existe vida fora do planeta Terra. O cara é físico, astrônomo, PhD, então ele sabe muito mais do que a gente quantos trilhões de planetas e estrelas existem na nossa galáxia e fora da nossa galáxia. E ele não acredita em Deus. Nada contra isso, né? Quando a gente vai, tentar entender um pouco mais, ele perdeu a mãe dele na infância, e o estudo da astronomia foi por conta disso, querendo entender o universo. Querendo entender todas essas temáticas, não porquê disso. Então aí é Bruno falando, eu acho que ele tem um trauma desde a infância, que Deus, levou a sua mãe e ele negou a existência dessa personalidade. Então o que ele defende, isso que é curioso, né? Que a vida na Terra, ele fala o seguinte, olha, é muito difícil haver vida fora da Terra, vida complexa menos provável, e vida complexa e inteligente, que somos nós, muito menos provável. Essa é a teoria dele. Ele fala que a vida só existe como existe aqui, né? Desde a matéria inorgânica, orgânica, seres procariontes, eucariontes, até a nossa vida complexa, o que nós somos hoje, por vários acidentes genéticos, geológicos. Toda essa perfeição que a gente está vendo aqui foi obra do acaso. E eles teve na Roda Viva, eu até assisti, por agora, e tinham cientistas, as pessoas, entrevistando ele, e perguntando, cara, assim, tem trilhões de planetas, estrelas, mesmo que seja uma sequência de acidentes ou de coincidências, não pode ter acontecido em mais um lugar que seja. Né? E ele entende que não. Só que ele fala tantas outras coisas bacanas, e ele tem essa missão de trazer a ciência de uma maneira palatável e entendível para nós leigos, que não somos físicos, nem astrônomos, nada disso. Né? Isso aqui é só um detalhe que um dia ele vai se conciliar com isso e vai dar tudo certo. O teatro estava cheio, um lugar belíssimo, um centro cultural, uma região bem nobre em São Paulo, nosso Café ali. Tinham mais ou menos 300 pessoas no teatro, para assistir esse lançamento, e no final teve uns autógrafos. Aí eu fiquei esperando as 300 pessoas lá, para pegar o autógrafo com ele. E eu falei, eu vou dar uma cutucada nele hoje. Aí quando chegou a minha vez, eu perguntei para ele, Glazer, você nem admite a possibilidade da existência de Deus? Como possibilidade, você não precisa acreditar, mas como se... Porque física, principalmente a quântica, é o mundo das probabilidades. Não é isso? Você não aceita Deus como sendo uma probabilidade. Ele quis se dedicar comigo, Vamos dizer, não. Senão essa é uma resposta muito pessoal do coração de cada um. Eu falei, não, a minha resposta eu já tenho. Eu falei para ele. Eu quero saber a sua, o que você pensa. E ele falou que prefere seguir os caminhos. Ele fala que não precisa de Deus para explicar a ciência.
E a gente pega as obras de André Luiz, Evolução dos Mundos, principalmente, que a AME, Associação Médico Espírita, tem se debruçado há bastante tempo nessas obras. Doutora Marlene Matos, que é a fundadora da AME, né, que já desencarnou, começou todo esse movimento. Tem declarações que André Luiz fez que a ciência só conseguiu comprovar 50 anos depois. 50 anos depois. Ainda tem muito mais coisas que estão tentando entender. Você já deve ter ouvido e visto palestras do Dr. Décio Iandoli, que também é, na verdade, ele é presidente de uma das AMES, né, na Federação de História e Memória. Ele ficou no lugar de Marlene, mas depois ele se mudou para outro estado. Ele fala que ele pega um parágrafo de Evolução em 2 Pontos de André Luiz, quando ele vai decodificar aquilo num capítulo. Tem tanta informação sintetizada ali. Inclusive, ele traz exemplos de um parasita que tem uma relação com uma determinada flor, que ele dizia que essa relação ela não era parasitária. Era outro tipo de relação que aquele, vamos dizer assim, um fungo tinha com aquela planta. Algo bem lamentável, né? Ok. E ele foi investigar. Os caras estão com uma tese de doutorado agora comprovando essa teoria de... Não é teoria, né? Essa informação que André Luiz nos trouxe. E aí tem outros vultos da ciência também, né? Se a gente pega Einstein, algumas teorias de Einstein elas só foram comprovadas 100 anos depois que a teoria foi escrita. Por coincidência, o evento, o lançamento desse livro foi 14 de março, que é o nascimento de Einstein, e o próprio Marcelo cita isso, né? Que lá o pi, que a gente estudou da física, aquela constante de 3,14, em inglês a gente fala ao contrário, né? É um mês depois a data, né? 3,14, 14 de março, o aniversário do homem. Né? Por que é que eu estou falando isso, né? A ciência ela vai chegar, como ela chega hoje, até um ponto, e o máximo que a ciência chega hoje é o Big Bang. Né? Que a gente chama de explosão, mas é uma expansão super rápida, né? De toda aquela matéria condensada que se transforma no universo que a gente conhece hoje. Né? E o tempo começa justamente ali. E o que é que existia antes disso? Porque o universo, como a gente conhece, a informação que nós temos hoje, tem 14 bilhões e meio de anos. 14 bilhões e meio. Só que Deus, ele é eterno. Imortal somos nós, ele é eterno. Sempre existiu. E ele estava fazendo o que antes, hein? Achando Big Brother? Né? Aí hoje se fala da teoria das cordas ou das supercordas, né? Só que a ciência ainda tem dificuldade de entender que isso é o que geraria toda a matéria. Então, a depender da vibração dessas supercordas, são criadas diferentes matérias. Né? Só que para que essa teoria seja válida, seja admissível, hoje nós vivemos num mundo tridimensional, 3 dimensões, largura, altura, profundidade, mais tempo. 3 dimensões espaciais ou temporal. Para que as supercordas sejam viável ou possível, teriam que existir 10 dimensões. Mais o tempo. Seria 9 mais o tempo. Então essa vida que a gente está afirmando, ou a ciência está afirmando que não existe, existe uma dimensão que a gente não tem acesso. Né? Então quando... Isso a gente é um ranço que a gente traz do iluminismo, né? O homem e a ciência resolveram romper com a religião, que era super reprimida, e aí veio o reducionismo, o mecanicismo, né? Então, o doutor estava falando aqui, eu estava me identificando ali, né? Porque você tem
Tem um cara que é especialista em olho, outro que é especialista em estômago, tem outro que é especialista em... E às vezes o cara nem é tão especialista assim. Vou dar um exemplo meu aqui. Há muito tempo eu tenho uma dor na sola dos pés que vocês não têm ideia. Há muito tempo. Então, se eu fico muito tempo em pé, como eu estou aqui agora, ou se eu faço caminhadas um pouquinho mais longas, parece que estou enfiando uma faca na sola do meu pé. Chegou a hora que eu não estava aguentando mais, já estava acordando com dor. Falei, cara, tem que resolver, né? Vamos atrás de um médico. Aí fui no ortopedista, e não foi no SUS, como ele comentou aqui. Vamos fazer um raio-x. Vamos fazer um raio-x. Fez. Esporão. Foda aí. Tá no tempo que faz, não tem cura. Se quiser, eu te aplico aqui injeção para dor. Rapaz, eu não vou aceitar que esporão nesse de velho, né? Isso aí eu não posso aceitar, né? Então, beleza, vamos investigar. Depois de um tempo, eu fui em um especialista em pé. Olha, não tem problema, isso está acontecendo agora, pessoal. Bem assim, isso. Você já fez o raio-x, eu mostrei para ele. Não pediu o raio-x para você, que o resultado vai ser o mesmo, né? Vamos fazer uma ultrassom. Fascite plantar. Foi o diagnóstico. Nada a ver com isso, não. Só que a prevenção e o tratamento é o que o doutor trouxe aqui. É até uma vergonha, né? Alongamento, não sei o quê. Exatamente. A gente tem alguns, né, alguns profissionais da saúde que já tem esse pensamento mais holístico, só que ainda é exceção à regra. Isso aí. Né? Então, voltando aqui ao que a gente estava comentando, eu fico imaginando quando a ciência fizer as pazes, não com a religião, né? Que aí cada um professa de uma maneira diferente, né? Mas com a espiritualidade, com o transcendente, né? As maravilhas que a gente não vai conseguir realizar. As informações que a gente tem nas obras de André Luiz, meus amigos, até para a Consultar de Saúde, eu falei, cara, aqui tem muito potencial. Eu que sou ignorante em ciências médicas. Questão de formação de órgãos, de sangue, tudo que a gente sofre bastante. Alguns de nós, né? Tem uns não que conseguem transplantes de órgãos bem rapidamente, né? Tem acompanhado isso aí, né? O cara se interna, 2 dias depois já transplantou o coração, já transplantou o fígado, já transplantou. Né? Mas cada um segundo suas obras, né? Aí vamos lá. O Espiritismo como sendo o Consolador prometido. Então o Dr. Bezerra já deu para a gente aqui, né, uma resposta super completa. Mais um aqui, particularmente, sempre que eu estou em momentos como este, de dificuldade, ouvindo uma situação, eu não vou dizer que gere revolta, mas gera uma angústia grande, né, pelo sofrimento meu ou de outro, de alguma situação que a gente acha que é injusta, ou quando a gente vê um recém-nascido todo comprometido, por mais espírita que sejamos, sempre às vezes o primeiro impulso é aquele, né, cara, como é que pode, né? Pelo menos comigo é assim, né? Então, às vezes a primeira reação é essa, a segunda vem o espiritismo, me respondendo. E a pergunta que sempre me acalenta nesses momentos é aonde eu ligo os espíritos, que é Deus. Então, sempre que eu passo por isso, eu volto a essa pergunta. Sinceramente, para mim, não precisaria mais de 2019, podia tirar 2018, só essa não bastaria. Só a primeira. Eu acho que nem à toa que é a primeira. Quem é Deus? Foi a pergunta que cada fez os espíritos. A resposta é super sintética também, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente sabe que a gente é regido por uma trindade, né? Que é Deus, Espírito e Matéria, ou Deus, Espírito material, é princípio inteligente. E aí a gente vai para os atributos da divindade.
que é um complemento para mim dessa questão número 1, que aí arremata tudo e todo o resto poderia ter ficado de lado, pelo menos para mim. Quando dizemos que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipresente, soberanamente justo e bom. Então, Kardec está dizendo que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Temos ideia completa dos seus atributos? Os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Saber, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. Então, toda essa injustiça, toda a iniquidade, toda a maldade que a gente vê no mundo tem a sua razão de ser. A gente não deve se revoltar, né, contra tudo isso. A gente deve se compreender. E o mais importante, né, Jesus também falou, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Então, se o outro quiser fazer o mal, o problema é do outro. Essa deve ser a nossa preocupação, da nossa transformação, né? Eu não queria nem citar isso, mas como foi citado aqui a questão dos charlatães, né, etc. Recentemente a gente viu o caso lá de Abadiânia, né? Super difícil, né? Super difícil. Centenas e centenas de mulheres que foram violentadas. Enganadas, né? E a gente poderia se perguntar, né? Por que Deus permitiu isso? Não poderia? As pessoas foram lá buscar um auxílio, buscar um consolo, uma cura física, espiritual, e acontece tudo aquilo. E aí vem o Espiritismo nos consolando, respondendo que aqui não há vítimas. É difícil dizer, mas é verdade. Não é? Então, ele vai responder pelos atos deles, cada um responde pelos seus atos. E de novo, né? Que a gente não seja o motivo do escândalo. Outro instrumento. Super poderoso que a espiritualidade nos deu, tanto para a consolação, quanto para a nossa própria reforma íntima, que eu sei que já foi abordada aqui também, que é a mediunidade. Então, quantos e quantos espíritos encarnados e desencarnados não foram consolados por conta da mediunidade? Seja a psicografia, seja uma comunicação direta, seja uma consulta, seja um acolhimento. Isso do ponto de vista de quem está recebendo, né? E do ponto de vista daqueles que estão sendo intermediários, a mesma coisa. Então, vocês podem falar, cara, mas eu não sou médium, né? E se a gente não é, não tem o que fazer, porque é orgânico. Né? Então, o nosso corpo ele foi preparado para isso, para a mediunidade. É diferente. O próprio Dr. Décio Leandoli, ele conduziu uma pesquisa, na verdade, foi um colega dele, e ele foi coautor desse artigo, que eles monitoraram alguns médiuns durante a sessão mediúnica, para ver o que acontecia do ponto de vista orgânico. Então, eles coletavam sangue, colocavam eletrodos no cérebro, e, cara, isso foi super interessante, impressionante, né? Ele fala que quando o médium está para dar a comunicação, o seu padrão cerebral muda na hora, antes da comunicação se estabelecer. Então, estava com a máquina dos eletrodos, o padrão cerebral muda,
Daqui a pouquinho vem a comunicação. Será que é à toa que alguns nasceram com essa capacidade? Se é orgânica, a gente foi preparado para isso, né? Só que se a gente recebeu essa capacidade, ou essa ferramenta, que nada mais é do que isso, e outra pessoa não, essa outra pessoa recebeu uma outra ferramenta para o seu aperfeiçoamento, para o seu aperfeiçoamento. O que é que nós estamos falando? Não é porque eu não sou médico que eu não vou poder fazer várias outras coisas. Não. E aí, compartilhando um pouquinho, a gente está vendo aqui nas fotos que Iracema trouxe, o meu eclodir na mediunidade foi aqui nessa casa. Eu lembro como hoje. Nós já éramos poucos, só que não sei porquê, nesse dia só tivemos 3 pessoas na mediúnica, que foi a minha primeira mediúnica. Só estávamos eu, Iracema e Celso. Minha primeira mediúnica. Eu nunca tinha dado nenhuma comunicação, nada. Eu senti a influência, mas nunca teve a comunicação de fato. Quem sabe que a mediunidade educada ela acontece onde tem que acontecer, né? No momento adequado, no local adequado. E é um processo interessante porque, no nosso caso, né, que é a psicofonia, não é só falar. Que muitas pessoas que talvez, né, só vejam ali o fenômeno porque chama a atenção, né, algo, né, que você consegue ali observar, nada de que seja sobrenatural, né, é tudo da lei. Só que para quem sabe que todas as dores que o Espírito está sentindo, você está sentindo no seu corpo físico. Então a gente sabe que tem a expansão espiritual do médium, que se acopla ao espírito do desencarnado. Ele traz todas as sensações no seu sistema nervoso e você sente tudo que ele está sentindo. E é algo maravilhoso, porque naquele momento ele está dividindo ou atenuando a sua dor e você está sendo instrumento para aquilo. Olha que coisa maravilhosa. Misericórdia de Deus. Todos somos devedores. A gente poderia estar quitando esse débito, os débitos que nós temos de outra maneira. Deus nos deu a possibilidade de resgatar trabalhando, amparando, consolando os irmãos sofredores. E eles também vêm para nos lembrar com o sofrimento deles que ali poderia ter sido ser eu, ou posso vir a ser. Então, que responsabilidade. E não só os médios ostensivos, como a gente chama, né? Todos que fazem parte desse trabalho, que todos são importantes, né? Os dialogadores, que fazem sustentação, os magnetizadores, não só os médios ostensivos, os psicólogos, psicofônicos e por aí vai. Né? Tem uma palavra que fala que, é uma música na verdade, né? Fala assim, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Tudo já foi dito. Eu estou aqui chovendo molhado. Não tem nada que a gente não conheça, nada que não tenha ouvido falar. Óbvio que tem, mas o que a gente precisa já está tudo à nossa disposição. Se a gente pega Chico, mais de 400 livros, nem que a gente quisesse, a encarnação a gente daria conta de toda essa biografia dele. Nem se a gente quisesse. Pega 200, Divaldo, 300 obras, de 2 médios. Então a espiritualidade vem trazendo de maneiras diferentes, para ver se a gente consegue sensibilizar e, né, dar esse salto quântico evolutivo. A gente sabe que a natureza não dá saltos, né? Mas a gente ainda não está onde a gente deveria estar, esse é o problema. Por isso que eu me permito utilizar a palavra salto, né? Porque eu já deveria estar lá. Então eu posso andar um pouquinho mais rápido para chegar onde eu deveria estar. Onde eu já deveria estar. Né? Então o que é que nos impede essa questão, né? O que é que ainda nos falta
para a gente seguir os ensinamentos de Jesus? O que é que vocês acham? Porque o homem já esteve aqui há 2000 anos. A sua mensagem vem sendo repetida diariamente. Todos os dias ele nos chama para trabalhar na sua seara. Mas não só aqui dentro do centro espírita, ou na igreja católica, ou qualquer templo religioso. Porque aqui, meus irmãos, é muito fácil. O desafio está lá fora, está dentro de casa. O que é que nos falta? O que é que vocês acham? Porque na pergunta que foi feita aqui, apesar de não ter escrito, eu estava pensando comigo, né? O que é que, né, você falaria hoje para sua criança interior e vice-versa, né? Desde quando a gente tem conhecimento, tem ciência de tudo que precisa ser feito, dos ensinamentos do Cristo, quanto a gente já mudou? Será que foi uma mudança significativa? Ou a gente está fácil de tartaruga ainda? O que é que vocês acham? Você vai embora quando vocês responderem. Fácil de tartaruga. Por que será? Porque temos que nos mudar por dentro. Temos que nos mudar por dentro. A gente volta lá para Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Será que a gente se conhece? E das poucas imperfeições que a gente tem a coragem de admitir que a gente tem, o que a gente faz para trabalhar nelas? Para transformá-las? A tal da reforma íntima. Porque cada um sabe de calo aperta. Eu sei onde é que meu calo aperta, você não sabe, o Júnior sabe. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, que eu tenho duas coisas. Que eu não tenho alegria nenhuma em compartilhar. Mas só para a gente ser, né? Para ser verdadeiros aqui, né? Todo mundo sabe que eu sou super paciente, né? Quem me conhece mais já sabe. Eu sou super zen, tranquila, né? Antes de ser espírita, eu era budista. Há poucos anos, deve ter, sei lá, uns 3 anos isso, talvez um pouquinho mais, né? Era aniversário de um dos nossos filhos. Minha mãe, na ocasião, morava na ilha, com minha sobrinha. Aí fomos eu, minha esposa que está ali, né? Buscar no ferry de USC, cara, 6 horas da manhã, para aquela viagem para o aniversário. Kardec, ele nos trouxe 3 categorias do ensino de espíritos, né? Primeira ordem, que são os puros, segunda, que são os bons, terceira, que são os imperfeitos. E aí tem as subclasses, subcategorias, que totalizam 10, e eu criei uma 11ª, que eu chamo carinhosamente de espírito de porco. Né? Pronto, nesse dia, nós nos deparamos com um desses. Né? Para variar, confusão de trânsito, a gente voltamos já com minha mãe, com minha sobrinha, com minha esposa no carro, não sei o quê. Um cidadão invocou com a gente, né? E por mais que a gente tentasse, juro para vocês, se desvencilhar, ele nos perseguiu. Nos perseguiu. E o aprendizado aí na hora. Não, eu juro que eu tentei, eu estou com a testemunha ocular aqui. A tal ponto que eu recuei em uma determinada avenida, ele veio na contramão de ré para aproximar nosso carro. Desavisado mesmo. Desavisado. Não sabia o que estava acontecendo. Aí falei, rapaz, isso aqui vai dar algum problema, né? Vai, irmão. Não, porque eu preocupado, porque se eu estiver sozinho é outra história, mas com minha mãe, minha sobrinha, minha esposa no carro,
Vai saber, né? Aí chegou um momento que, infelizmente, um homem velho tomou conta. Né? Aí eu tinha que sair do carro e resolver do meu jeito, né? Fui dialogar com ele. Não tenho, sinceramente, assim, para mim é uma vergonha isso. E mais vergonha ainda foi escutar o que minha mãe me disse. Eu falei, meu filho, depois de tanto tempo você ainda está assim. Espírito, né? Realmente. Realmente. Né? Isso aí está enganado. A gente leva no tom de gozação, mas para mim é triste. Para mim é triste. Né? E o outro evento que aí vai muito lá atrás, que tem a ver com a imortalidade, com ser espírita, que me enche de vergonha, foi no desencarne de minha avó. Falar que ela está aqui presente, então. Imagina uma pessoa se preparar dos 7 a 18 para a imortalidade. Comigo, essa foi a missão dela. Vou estar com você até determinado momento, depois vai ter que se virar sozinho. E o espírito sente, né? É curioso, né? Ela desencarnou em agosto. Em julho a gente teve uma conversa assim, sabe aquela conversa derradeira? Do espírito que sabia que ia embora e, cara, vamos colocar o ponto nos is aqui. Ok. Então, para quem não sabe, eu sempre vivi com ela, né? Desde pequeno, fui criado por ela. Então, quando ela desencarnou, meu mundo, o chão abriu, né? Falei, cara, o que vai ser de mim agora, né? É desespero mesmo. E no velório dela, né? Aí tem todo, né, assim, eu fui socorrê-la, então tem todo um contexto aí, né? Estava trabalhando, eu tinha 18 anos na época, eu tive que voltar correndo para casa de carro para buscá-la, levar para o hospital, não sei o quê. Quando ela estava para ter alta, ela estava na beira da morte, né? Eu estava saindo, eu lembro como hoje, né? Peguei minha tia no hospital e me tinha para casa para uma banca para poder voltar. Minha tia me falou, olha, volta porque ela entrou em coma. Chegar, né? Estava entubado, nos aparelhos, não sei o quê. Quando encostei, ela começou a falar, os aparelhos enlouqueceram. Né? Ok, né? Ela veio, né? Desencarnou. 14 de agosto, o aniversário dela seria dia 20. Nova, com 62 anos. Aí com a minha vergonha, né? Que é compaixível para que a gente, né, não caia nessa armadilha, né? Diz que o velório dela foi a coisa mais linda. Centro, que era o outro, né? Que a gente frequentava, Deus da Verdade, desceu em peso. Coral. Pergunta se eu lembro alguma coisa disso. Só chorava desesperado. E nesse momento, quem mais precisa é o desencarnado. Mas sabe disso. E é uma grande amiga dela que fez toda aquela oração de desligamento mesmo, né, para que ela saísse dela e fosse embora. E era para estar ali orando junto. Né? Não existe preparação. Mas ele precisa estar, esse é o ponto. Quando Jesus chega para Maria e fala que ele vai começar a sua missão, e ela não queria, porque sabia qual era o seu destino dele, Jesus fala para ela, se não agora, quando? Se não agora, quando? Então, meus amigos, a nossa reforma precisa ser hoje, precisa ser agora. A gente já deu desculpa demais, já perdemos tempo demais, né? E Jesus nos convidando todos os dias. Quando perguntaram para Jesus, mestre,
O que é que te dá alegria? Qual é a sua missão, né? O que é que... Sabe qual foi a resposta? Fazer a vontade do meu Pai. E não tinha intermediário, né? Era ele falando direto com Deus, não tinha o WhatsApp de Deus, não falava direto com o homem. Ele é o que a gente chama de co-criador maior, Jesus. Que nós chegaremos lá também, né? Um dia. E aí parece que é meio que uma armadilha, né? Porque a gente está falando aqui, nós somos imortais, então nós temos todo o tempo do mundo. Não é isso? Deus não vai chegar assim, pô, cansei de dono, já dei toda a oportunidade que ele quis, vou destruir ele. Então. A gente sabe que isso não vai acontecer. Com nenhum de nós. Se eu tenho todo o tempo do mundo para me transformar, para melhorar, por que não amanhã? Por que tem que ser hoje? Não é a forma que a gente vive? Sempre amanhã, sempre depois? Postergando, procrastinando, né? Porque é um processo doloroso. Eu, para abrir, né, para me abrir para vocês aqui sobre esses dois passos, para mim não é fácil. Não foi fácil. A irmã Sidufu, ela, né, essa benfeitora nos traz uma proposta na sua obra, na Reforma Íntima sem Martírio. Primeiro, eu conheço de ti mesmo. Então a gente precisa saber o que é que a gente precisa trabalhar. Quais são os nossos vícios, para não chamar de defeitos. Ela fala, trabalha um por vez. Eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou impaciente, intolerante. Se eu tentar trabalhar tudo isso de uma vez só, não vou conseguir. Então vamos escolher um aqui e trabalhar até que isso se resolva. Ela fala para a gente também não colocar muito foco, muita energia no vício em si, mas sim na virtude oposta. Então, se eu sou muito intolerante, eu vou trabalhar a tolerância. Não tentar negar a minha intolerância. Se eu sou muito egoísta, eu vou trabalhar a caridade. Quando nós percebermos, aquele vício já vai ter sido vencido. Só que, acho que a humanidade, né, como, de uma maneira geral, tá com aquela música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Um dia após o outro, sem meditações, sem reflexões, sem esse trabalho de reforma íntima. Né? O Gleisi, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, a doutrina do medo, para que a gente seja um cidadão e um consumidor mais consciente, não resolve, ou não resolveu. Que é quanto tempo a gente fala, efeito estufa, cuidado, né, o degelo e tudo mais. Cara, assim, você mudou seu padrão de comportamento por causa disso? Como a maioria das pessoas mudou? Você consome água de maneira mais racional? Você come menos carne? E não é pelo fato de comer a carne em si. É porque existe muito desmatamento para a criação do gado. Né? E aí, às vezes, a gente vê políticas públicas que vão de encontro, ou seja, contra o desenvolvimento sustentável. Né? Então, recentemente, não sei se isso caiu, começaram a taxar a questão da energia solar. Isso é o contrário, né? Aumentaram a taxa de imposto em relação a isso. Então ele nos fala isso, olha, a doutrina do medo não funcionou. A gente precisa tentar uma nova estratégia. Da mesma forma para a gente. A doutrina do medo de se você não cumprir os 10 mandamentos, se você não for homem de bem, se você não for à igreja aos domingos, no nosso caso aceita, né? Se você não comungar, você vai para o inferno, resolveu? As pessoas continuam, meu Deus do céu, está vendo? Ou vai comprar o caso dos espíritas, né? Aí também tem o nosso, né? A gente fala que não tem dogmas, mas na verdade nós temos, né? Todos aqueles 5 princípios básicos são dogmas da doutrina espírita, que é onde ela se baseia, né? Se sustenta. Mas a gente fala que a gente não tem os ritos, não tem, né?
Realmente não deveria, a gente precisa ficar atento e tomar cuidado com isso aí. Que é o que eu estou falando, né? Tem lá o batismo, tem a hóstia. Qual é a hóstia da Igreja Católica no seu espírito? Qual é o equivalente? A água frutificada, ou máquina necessitada. Qual é o inferno? Umbral. E o céu, quase nosso. Né? E aí o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem uma obra que ele fala sobre, ele traz 6 razões, 6 motivos por que a gente tem medo da morte. E um deles é a deseducação religiosa. É esse aqui que ele está comentando. Né? E ainda era pior, né? Porque a gente tinha o céu, tinha o inferno e tinha o limbo, né? Então as crianças que não eram batizadas tinham que ir para algum lugar, né? Que vai para o limbo. Era assim? Acabaram com o limbo, isso aqui não está pegando bem para a gente, né? Vamos deixar as criancinhas, não mexe com as crianças não. Então, qual deveria ser a nossa motivação maior para se transformar? O que é que vocês acham? Essa regeneração aí, que está difícil assim. Será que existe... Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, né? Não existe. Entender que nós somos um. Quando, vou dar um exemplo rápido, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, financiaram os dois lados, até que escolheram entrar ao lado dos aliados, e se uniram ao seu eterno rival na época, que era a União Soviética, os russos. Não havia necessidade de temos um filme de cada Oscar que fala sobre isso. Não havia necessidade de despejar as duas bombas. Mas a maior covardia, a primeira foi covarde, mas a segunda foi ainda mais covarde. Porque a primeira ia destruir tudo, e a segunda, na verdade, não foi mais para destruir. A segunda foi para avisar a União Soviética o poderio que os Estados Unidos tinham. Ali já começava a Guerra Fria. Então, quando entendemos que somos um só, os Estados Unidos teriam entendido talvez que seria Hiroshima e Nagasaki. Quem sabe não tivesse dedicado o 11 de setembro com uma lei de causa e efeito. Com certeza. Você vê que não existe coincidência, né? Eu trouxe aqui no meu script, né? Falar sobre Oppenheimer, né? Projeto Trinity, né? Acabei não tocando nesse assunto. Mas você tem toda a razão, né? Engraçado, citou aqui Einstein, né? Ele não participou felizmente, né? Desse projeto pela sua nacionalidade, né? Ele era alemão. Alemão era o inimigo, né? Então os caras não se sentiram confortáveis em convocá-lo, né? Mas quando ele fala com Oppenheimer, ele chama a atenção dele, né? Que ele ia ter que conviver com o peso dessa escolha. E foi o que aconteceu, né? Hoje, e o Espírito também nos traz essa informação, né? Que a gente não acredita ser possível, e realmente não é, pelo que está reservado para a gente e planejado não vai acontecer, uma terceira guerra mundial, né? Porque a quantidade de ogivas, bombas nucleares que existem hoje seria capaz de destruir a Terra várias vezes. Então não teria ganhador, todo mundo ia dançar nessa aí, né? Então, voltando, o que é que nos falta, né? Quando Jesus fala que, para a gente encerrando aqui, que a felicidade não é desse mundo, né? E realmente não é, a gente só olhar aqui, né, para tudo isso que está acontecendo, a gente não consegue ainda ter a dimensão, talvez se a gente já tivesse dado esse salto quântico aí, feito essa reforma, da felicidade que não deve ser em ser uno com Deus, como Jesus é. Você está interagindo diretamente com o Criador.
A gente ter esse reino dos céus em nós, que é o que ele veio nos trazer, né? Então, quando a gente não tiver esse despertamento, esse é o ponto, né? Aí a gente consegue dar esse salto quântico, né? Eu trouxe algumas fotos ali, mas não vou passar porque Iracema já passou. Passei, né? Ah, não passou, né? Ah, coloca ele, por favor. Mas antes da gente colocar, só para fazer aqui o nosso encerramento, né? Nós sempre podemos fazer mais e melhor. Sempre. Então que a gente seja como Paulo, na época Saulo, quando Jesus lhe apareceu, que a gente fique genuflexo e pergunte: Senhor ou Mestre, o que é que você quer que eu faça? Sem titubear, sem pensar duas vezes. Mas que a gente não fique preso à culpa. O que a gente já fez, está feito. Então vamos trabalhar para que o amanhã seja melhor, que nós sejamos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Se a gente errar, que a gente erre tentando acertar. Porque a gente vai errar muito ainda. A gente não tem dúvida disso. Mas que seja tentando acertar, né? Quando a gente falou aqui sobre a questão do reencontro, né? A gente sabe que a gente tentou já fazer esse trabalho aqui em encarnação anterior. Eu comentei, né, que nós falimos, né? Ou seja, o centro foi fechado. Mas Iracema, eu vou te contar também. Se eu não valho nada hoje, né? Imagina 100 anos atrás. Não tinha como dar certo isso. Né? Então a gente começou a ensaiar ali, né? Para um dia acertar mais e errar menos, né? E hoje nós estamos aqui com 23 anos, não sei quanto tempo a outra durou, né? Resistiu, mas nessa aqui, Centro Fraterno, 23 anos, os Espíritos nos dizem que com 10 anos de existência, uma casa espírita já tenha os seus mentores ali designados fixos, que eles sabem que o trabalho é sério. Então já passamos na maioridade, né? 23 anos, a gente sabe que esse trabalho aqui não vai acabar. E cada vez agregando mais pessoas, né, nessa missão, nesse trabalho lindo. É tão bom ver todas as camisas aqui amarelinhas, enchendo aqui o salão, né, como a gente falou, né, que antes a gente éramos tão poucos, né? Mas independente da quantidade, a gente sabe que vale a qualidade, né? E a gente sabe da qualidade que esse centro tem, do trabalho que é realizado aqui, do acolhimento que é feito aqui. Essa é uma característica que eu já visitei algumas casas e nem todas a gente, né, consegue encontrar. Eu particularmente não consegui me identificar com nenhuma outra. Nem a que eu fui, né? Passei aí toda a minha infância e adolescência, né? Então a gente tem aqui uma oportunidade, né, única de nos transformarmos, de nos melhorarmos, né, através do outro, através da assistência dos nossos irmãos, né, seja encarnados, seja desencarnados. Então vamos abraçar essa oportunidade com todo o amor possível, né? Passa aí, Júnior. Então vamos ver uma retrospectiva, não está em ordem cronológica não, mas não. Se quiser botar uma musiquinha, pode. Eu quero ver também, né? Olha o fio. Acho que eu vou pagar a luz, vai ver melhor. Acho melhor, Não, pode deixar. Pode ser melhor. Não, passa, vai.
Arthur, quem está cantando? Sou eu, Arthur. Gente, é só alegria nesses anos todos. Muita emoção e muita alegria, se eu digo a vocês. Tudo que a gente passou até aqui é só gratidão a Deus, aos mentores, ao nosso irmão Flecha Vigília, a todos aqueles que passaram aqui, os que estão e os que ainda vão chegar. Eu acho que eu vou para esse passado aí, onde eu era magrinha. Ela, vamos falar. Volta ao passado. Olha! Rapaz, acho que eu vou para ir para esse lugar. Mas, gente, é tão bacana. Então, gente, esse aí, para quem não conhece, foi o nosso trabalho. Eita! Meu casamento de 75. Jacomelo, quem não sabe, um evento que nós fizemos, cultura mediúnica com Francisco, evangelização, vai voltar com Deus, meus filhos, Júnior, o Lázaro, ali a minha neta pequenininho, Iracema com 60 anos, isso já passou de 10 anos já. E Jacó, que foto mais. Eu acho que eu vou entrar aí, eu vou voltar, eu era magrinha. Você viu que várias fotos aí tem o. E esse aí é o nosso patrão. Agora, Júnior, pega já o gancho aí. Já coloca aí já aquele PowerPoint e a mensagem de Machadinho, que essa pessoa tão cara para nós, e ele não está podendo entrar, andar, ele está com uma dificuldade de se locomover. O inimigo desse de Júnior. Pode. Acho que. Conseguiu? Queridos irmãos do Centro Fraterno Luz e Caridade, ausente pessoalmente, fisicamente, espiritualmente, estou com vocês nesta comemoração dos 23 anos do nosso pontinho de luz. Esse centro, todos vocês devem já saber,
Ele foi criado na espiritualidade. Foi trazido e entregue à nossa querida irmã Iracema para que tocasse, para que nos reunisse novamente, já que fracassamos em vida passada, quando o egoísmo falou mais alto em nós e cada um procurou querer sobressair mais que o outro. Agora estamos emanados e prontos com a santa misericórdia de Deus, através da reencarnação, que nos propicia ajustarmos ou reajustarmos às leis naturais, às leis divinas. Estamos juntos novamente para tentar levar adiante o que não conseguimos em vida passada. Cada um de nós tem a sua tarefa, procuremos, cada um de nós, eu procure cada um de vocês, assumi-la e executá-la, para que o centro volte a ser aquilo que já foi entre brilhantes em vidas passadas, levando alívio, levando socorro, levando esperança aos nossos irmãos humanos. Que Deus nos abençoe. Amém. Não acenda a Queridos luz. irmãos, Não acenda a luz, pode desligar. Gente, a sala de palmas para o Nil, né? Meus irmãos, agora nós vamos encerrar a nossa transmissão no Instagram, que não tem mais como, já que nós apagamos a luz. Em primeiro,